Pronto, já está sendo gravada. A partir de agora, já está iniciando a nossa gravação desse terceiro encontro, que eu devo postar, né, com as aulas um pouco mais longas, certo? Aí vocês vão tentar encontrar nesses vídeos as partes que vocês talvez tenham dúvida na aula, né? Ou então revisar a própria aula inteira, se for o caso. Bem, essa tela que está mostrando aí foi até onde a gente foi na aula passada. A gente falou dos poliedros, né, os poliedros regulares, e falamos que as classes as quais a gente existiam esses poliedros regulares são esses que estão aí, o tetraedro, tá? Tem o, deixa eu mostrar aqui, tetraedro regular, certo? O hexaedro, o octaedro regular, o dodecaedro regular e o cosaedro regular, tá? Esses nomes que aparecem nos poliedros, eles têm a ver com a quantidade de faces que ele tem. Por exemplo, o tetraedro, que ele tem 4 faces, certo? 4 faces significa o quê? 4 faces significa 4 lados ele tem. Eu tenho um exemplo aqui. Na aula passada eu até mostrei ele todo desmontado, mas aqui ele está montado, né? Fica mais fácil de visualizar. Vocês estão vendo aí a imagem, então, na webcam? Ó, isso aqui é uma Para pirâmide, mim não né? tá aparecendo, não. Tá sim, professor. Agora saiu. Na webcam. Não, eu estou mostrando na webcam. Eu estou vendo aqui que está mostrando. Se alguém não estiver vendo, talvez a internet de vocês possa ter fechado a minha imagem, mas a webcam está ligada agora. Porque assim eu consigo ver aqui quando a webcam está ligada. Ó, vocês estão vendo aí um poliedro. Estou mostrando para a webcam. Ele tem exatamente 4 faces. Vocês percebem aqui uma tipo uma pirâmide, né? Ele tem o lado azul, o lado verde, o lado vermelho e embaixo o lado amarelo. Então são exatamente 4 cores, né? 3 cores aqui com a de baixo. Então são 4 faces. Então isso aqui é um tetraedro. Pode achar esquisito porque isso aqui tá um triângulo. Não, triângulo é só uma face. Se você olhar uma face aqui, é um triângulo. Mas a figura como um todo é um tetraedro, porque ele tem 4 faces, certo? E no caso é regular, porque o que é regular? Porque as faces são todas iguais. Se você olhar, escorreguei aqui, cada face dessa tem o mesmo tamanho. O mesmo tamanho que quer dizer assim, ó, essas arestas são iguais. As arestas são os lados aqui, certo? Em qualquer uma das faces que eu colocar, as arestas são do mesmo tamanho. Outra coisa que é igual é o ângulo. O ângulo aqui entre os vértices. Nos cantos, se você for olhar o ângulo que eles fazem, todas as 4 faces têm a mesmo tamanho de aresta e tem o mesmo ângulo, tá? Então, isso aí faz com que eles sejam regulares. Isso é um tetraedro, certo? O hexaedro, certo? Ele vem de 6. Hexa vem de 6. Faz os 6 lados, tá? Vocês vão ter 6 lados. Eu também tenho aqui outra figura que ilustra. O hexaedro, ele é tipo um cubo. Você imagina aqui um cubo. Um cubo, ele tem 6 faces, né? Se você lembrar de um dado. Mesma coisa de um dado. Ele tem 6 faces, então são 6 cores. Se você olhar aqui, tem o azul, o oposto ao azul é o verde, o amarelo, o branco, o laranja e o vermelho. Então, são 6 faces, hexa. Então, esse nome aí, hexa, ele vem justamente de 6, certo? Então, o hexaedro tem 6 faces. Aí, a partir daqui, vamos pular para o octaedro, que tem 4 faces. Ou, aliás, 8 faces, desculpa. Octa, vem de 8. Certo? Aí, no caso aqui, eu não tenho a figura, eu não tenho o sólido a mostrar, eu não tenho aqui. Mas você pode imaginar 2 desses. Certo? É como se eu tivesse pego... Aliás, 2 desses não, desculpa. Porque esse aqui só tem 3 em cima e 1 embaixo. Esse que vocês estão vendo aí do 8 é como se nós tivéssemos 2 a mais aqui. Por quê? Você vai olhar que a base
tetra, do que é tetraedro, se você olhar a base do tetraedro, a base dele aqui é um triângulo. Um triângulo, aí você marca um ponto lá em cima e junta as 3 pontos. Você tem esse desenho aqui. Já a base do octaedro é um retângulo. Você faz aqui um retângulo, é a base dele. Aí você marca um ponto lá em cima. Quando você fizer isso com isso, aí você tem uma face aqui, aí tem a face lateral aqui, tem a face lá de trás, ó. Acho que vocês conseguem imaginar, né? Tem essa face aqui de trás, tem essa face de frente, tem essa face aqui lateral e tem a face lateral lá de trás. Então, são 4 faces. Aí você pega essa mesma figura, você imagina uma outra colada nela embaixo, certo? Você pega essa mesma figura, ok? Imagina que você vai colar aqui embaixo um outro do mesmo jeito. Você marca outro ponto, puxa para cá, puxa esse para cá, puxa esse para cá e puxa aquele lá de trás. Então, você tem 8. Você vai ter 8 faces. Aprendi até a desenhar, professor. Como? Aprendi até a desenhar, o senhor fazendo face por face. Ah, entendi. Que bom. Pronto, é assim. Fica mais fácil se você imaginar que nem eu fiz o desenho. Você faz o retângulo, aí marca o ponto lá em cima e liga os pontos. Se você fizer isso com a régua, fica bem feitinho, certo? Se você fizer com auxílio... É porque aqui eu faço na caneta digitalizadora, aí não fica muito bom, porque eu faço na mão livre, aí não fica muito retinho. Mas se a gente fizer com auxílio de uma régua, ele fica bem feito, certo? Já esses próximos aqui já é um pouco mais complicado da gente desenhar. Ele é um pouco mais difícil de fazer o desenho. Certo? Mas vamos ver por que eles têm esse nome. O dodecaedro, certo? Ele vai ter 12 faces. O que vai acontecer? Nós vamos imaginar o seguinte. Em primeiro lugar, as faces dele são assim, ó. Todas elas têm esse desenhozinho aqui, como se fosse uma casinha aqui, né? Aí você vai juntar 12 desses. 12. Aí você vai colando um no outro. Imagina aquele negócio da abelha, né? As abelhas fazem uma casinha, né? Imagina que você faz uma, aí vai colando nas outras aqui, ó, seguindo o desenho. Vai aproveitando o desenho. Certo? Aí vai colando em outras. E assim vai. Aí você vai juntando essas casinhas. No caso é 12. É semelhante mais ou menos àquelas bolas, né? Aquelas bolas que... Eu tenho até uma aqui, mas... Aquela que você costura. Só que, claro, a bola, ela fica redonda, oval, né? Mas é só para você ter uma noção que o desenho fica assim. E esse icosaedro é uma figura de 20 faces. 20 faces. Aí aqui ele juntou pequenos triângulos. Ele vai fazer triângulos, tá certo? Ó, cada triângulo desse daqui. Aí ele vai juntar 20 triângulos desses, fazendo esse formato aí. Aí isso é um icosaedro, tá? Então, esses poliedros aí são os que a gente viu na aula passada, são os poliedros de Platão, certo? Então, são os únicos poliedros regulares, eles têm que ser desse tipo aí, tá? Na aula passada também a gente viu um pouco do que é a esfera. A esfera já é algo mais conhecido, né? Uma coisa redonda, tá? Então, é fácil você reconhecer a figura, as figuras mais utilizadas na geometria, tá? Então, não tem que se discutir, todo mundo sabe como é que é. O que nós vamos aprender nas aulas de hoje e amanhã, relacionado a esses sólidos? Vamos para uma parte bem prática, essa parte é interessante. Nós vamos aprender a utilizar isso em cálculo de áreas e volumes, né? Que é uma das aplicações, é uma das coisas mais úteis que se tem a falar desses sólidos, é isso, né? Você pode, assim, se perguntar, professor, para que eu uso isso? Então, uma das coisas mais fáceis da gente dizer uma resposta da utilização disso é o cálculo de áreas e volumes. Né? Áreas e volumes, tá? Então, a gente vai, nesse encontro desse final de semana,
tratar bastante disso, de áreas e volumes. Tanto é que eu quero a atenção de vocês, que eu passei uma atividade, eu creio que todo mundo deve ter visto, né? Eu coloquei lá no grupo, criei um Google Sala de Aula, né? Um Google Classroom, coloquei a atividade lá, coloquei uma data de entrega, coloquei até o dia 24, meia-noite. Então, assim, eu gostaria que todo mundo enviasse dentro do prazo. Não vou receber para quem enviar fora do prazo. Você diz, professor, mas eu não tive tempo. Não, tempo. Se você não teve tempo de fazer até dia 24, por que você vai ter tempo de fazer depois? Então, tem que arrumar um tempinho aí e fazer. A atividade não é grande, são exercícios simples, eles são do próprio livro, vocês podem conferir lá até as respostas para ver se acertou. É tranquilo, tá? E vai valer a primeira avaliação. Aí a segunda avaliação, a segunda nota, vai ser uma atividade que vocês vão fazer no último final de semana, que eu vou passar, no último, mas tem a ver com a aula de hoje, já tem a ver com o conteúdo de hoje, que é o conteúdo sobre áreas e volumes, tá? Então, quero muito que vocês se atentem bastante ao conteúdo da aula desse final de semana, porque ele vai ser o conteúdo da segunda avaliação. Vocês sabem que no sistema da nossa universidade, a segunda avaliação tem peso 2. Então, a nota da segunda avaliação é multiplicada por 2, aí você soma com a primeira e divide por 3. Então, assim, é importante que você tire uma nota boa na segunda avaliação. É bom que você tire nas duas, mas principalmente na segunda, que ela tem um peso maior. Certo? Bem, então vamos começar falando de algumas figuras que são bastante utilizadas para essa questão de volumes, né, que a gente vai tratar nesse final de semana. Uma delas, para começar, é o prisma, tá? Então, assim, nessa aula desse final de semana, eu vou pular muita coisa. Como assim pular muita coisa? Eu não vou pegar os capítulos e vou fazer detalhadamente, capítulo por capítulo, todas as sessões. Não. Em cada capítulo a seguir, os próximos que eu vou fazer, eu vou só na parte que é mais interessante, que é mais importante, vou fazer só essa parte, tá? Então, eu vou me ater ao conteúdo que é mais importante, o que eu acho que é essencial que vocês vejam, tá? Eu vou partir primeiro para essa parte mais importante. Aí, vocês, baseados nessa parte, vão tratar alguns exercícios, né? Eu vou sugerir que vocês façam as questões também como atividade treino, né? Para que vocês treinem um pouco o conhecimento da disciplina, tá? Então, vamos lá. Nesse capítulo 8 ele fala de prisma. Vamos entender o que é um prisma, né? Como é que é um prisma, e vamos discutir algumas coisas relacionadas a ele, tá? Bem, eu vou tentar ser mais objetivo possível. Eu vou fazer esse desenho que ele fez aqui, mas eu vou fazer do começo. Ele diz assim, ele pega, manda você fazer um polígono, tá? Pode ser um polígono com 4 lados, 5, não sei. Vamos fazer aqui um com 5. Vamos fazer aquela figura que eu fiz na estante. Um assim, um assim, um assim, um assim e um assim. Suponha que ele é regular. Você suponha que todos esses tamanhos são iguais. Então, você tem aí um polígono regular. Nós vamos fazer o seguinte. Em cada um desses pontos, que são os vértices, certo? Aqui nós temos 5 vértices. 1, 2, 3, 4, 5. Cada vértice desse eu vou passar uma reta, certo? Vou aqui mudar de cor. Vou até mudar de cor. Você vai passar uma reta aqui. Vou passar uma reta aqui. Uma reta lá atrás. Ops. Muito ruim desenhar nessa mesa digitalizadora. Vou passar uma aqui. Claro, minha figura não ficou muito legal. A dele está muito melhor. Né? Então, se você juntar essas retas paralelas, certo? Entre essas
todas essas retas que passaram por esses pontos, elas vão formar uma figura que a gente chama de um prisma ilimitado convexo, ou prisma convexo indefinido. Tá? Significa dizer que nós fizemos, como vocês estão vendo aqui, né? Uma figura que é tipo, imagina assim, imagina assim, porque eu tenho uma coisa aqui, mas é muito pequeno, não dá para você visualizar. Eu vou tentar mostrar aqui na webcam, mas não sei se é possível visualizar, porque ele é muito pequeno. Vocês estão vendo essa caneta aqui? Essa caneta, ela não é redonda. Se você for olhar aí, deixa eu ver se é possível ver. Ela tem esse formato de... Ela tem esse formato meio de uma figura que você, se você fizer um corte na vertical, você percebe que ela tem os lados aqui, né? E ela não é um cilindro, tá? O que você vai imaginar, como analogia, é o seguinte: se a figura plana que eu tivesse feito fosse um círculo, ó, eu fiz esse desenho aqui, né? Bem mal feito, né? Olha para o desenho dele. O desenho dele você fez aqui o cilindro, juntou e fez isso daqui. Se por um acaso eu tivesse usado um círculo, quando eu juntasse as retas, ia dar o quê? Ia dar um cilindro. A gente chama isso aqui de um cilindro. Aí o cilindro é fácil de imaginar, né? Você pode pegar aí qualquer coisa que você tenha em casa, fazer uma analogia, uma garrafa térmica, um, um, um cano PVC, por exemplo, qualquer coisa assim, você tem como uma ideia de um cilindro. Aí, para você fazer a analogia do prisma, é só você imaginar uma figura similar, certo? Uma figura similar, só que a base dela não é redonda. Aí, como a base dela não é redonda, então ela não pode sair igual o cilindro. Não vai sair igual o cilindro, porque a base não é redonda, né? Ou seja, a figura vai sair de acordo com o desenho que você está usando como base, tá? Todo mundo, essa caneta que eu mostrei aqui, acho que todo mundo já viu, aqueles lapisinhos que você vai você vai na gráfica e compra esses aí, ó. Dá para ver se a imagem é boa, não dá para ver, não dá para ver que ele não é redondo, mas não sei se é possível ver. Deixa eu tirar a tampa. Ver se é possível tirar essa tampa aqui. Só... É bem ruim de tirar, não dá para tirar não. Mas acredito que, a depender de como vocês estão recebendo a imagem aí, pode ser que dê para perceber um pouquinho que a base não é redonda. Enfim. Então isso é um prisma, tá? Essas figuras, elas podem ser interceptadas por um plano. É só você imaginar que você vai fazer um corte nele, vou cortar, tá? Vou pegar aqui uma folha, vou passar de modo transversal e vai cortar. Quando você corta a figura, aí você tem uma noção da interseção. Você corta a figura ao meio, aí você sabe se na interseção ele é circular, se é uma coisa retangular, se é quadrado, se é uma figura de 5 lados, um pentágono, se é uma coisa assim. Você tem uma noção da interseção, quando você faz um corte, você sabe o que é a figura, certo? Aí tem também a questão, ó, esse desenho aqui é mais visual, esse desenho aqui é melhor de se imaginar, certo? Vocês estão conseguindo ver aí? Eu acho que dá para ter uma noção melhor por esse desenho, ele é mais claro. Tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então, você tem esses lados aí, então esse é um prisma, certo?
algumas observações aí em propriedades é o seguinte. Se você pega um prisma desses aí e corta ele para uma seção, ó, do jeito que está essa figura verde, aqui ele pegou, fez uma interseção. Ele pegou um plano, cortou aqui e cortou aqui em cima. Cortou aqui com esse plano, cortou aqui com esse plano. Se você fizer um outro corte aqui em cima, a figura que é para dar aqui em cima é a mesma da de baixo. É para dar a mesma figura. Então, uma figura que você encontra aqui em cima é para ser a mesma de baixo. Isso por quê? Porque essa seção aqui e essa são seções paralelas. Ou seja, você cortou com planos paralelos. Então, se você cortou com planos paralelos, ou seja, seções paralelas de um prisma ilimitado, são polígonos congruentes. Ou seja, você cortou o polígono com essas duas seções, aí você encontrou esse polígono aqui, que é um polígono. Aí você cortou aqui embaixo, deu esse polígono. Como elas são paralelas, então esses polígonos têm que ser os mesmos, então tem que ter as mesmas medidas, então eles são congruentes. Né? Com seções paralelas de um prisma ilimitado, certo? Você vai obter polígonos congruentes, certo? Bem, continuando, existem também alguns resultados, fórmulas em relação a esses prismas. Por exemplo, na aula passada nós vimos que existiam fórmulas para calcular a quantidade de ângulos de um triedro, de um diedro e um triedro. No caso aqui, ó, a soma dos diedros de um prisma ilimitado convexo de n arestas é igual a n menos 2 vezes 2 retos, dois ângulos retos. Tá? O que significa isso? Significa que você vai pegar o prisma e vai olhar os diedros, ou seja, aqueles faces que tem dois aqui, ó, tem um aqui e outro assim. Aí você vai olhar as arestas, a quantidade de arestas que você tem aqui. Aí você vai fazer a conta, né, em cima do N como sendo aresta, e aqui 2 igual aos ângulos retos. Certo? Algumas dessas fórmulas e expressões, a gente, se quiser provar, né, você faz a utilização das demonstrações que estão aí, só que tem muitas que são mais importantes, tem aquelas que são mais como curiosidade. Assim, eu não vou estar me preocupando aqui em demonstrar esses fatos, essas proposições. A gente vai poder pegar algumas dessas proposições e vai utilizar elas apenas pegando o resultado já conhecido, né? Sem se preocupar muito com a prova. Apenas entender como é que eles se aplicam, tá certo? Então, veja só. Quando você tem um prisma limitado, né? Você tem você tem aqui seções paralelas como esse daqui, você cortou aqui em cima, cortou aqui embaixo. Isso daqui é um prisma ilimitado no seguinte sentido. Aqui a reta continua. Né? A reta continua. Então, isso aqui é um prisma ilimitado, como a gente tinha definido lá em cima, mas a gente cortando aqui em cima, fazendo uma interseção com uma seção, passa uma seção aqui em cima transversal, passa uma seção aqui embaixo transversal, seções paralelas, então é como se tivesse cortado. Eu cortei ali, peguei um pedaço, está limitado aqui pelo lado de cima, que seria uma tampa, pelo lado de baixo. Aí isso aqui a gente chama só de prisma mesmo,
certo? Sem estar usando a palavra ilimitado. Porque agora você não está considerando mais que as retas que você utilizou lá no começo, elas continuam para cima e para baixo. Então, você delimitou com a seção de cima e com a seção de baixo. Então, ele está vindo daqui até aqui. Então, você está pegando um pedaço ali dele, né? Um corte, certo? Aí, alguns elementos que a gente tem que saber, dos nomes, são importantes, principalmente quando a gente vai calcular as expressões para volume, né? A gente usa bastante. E área também. O que acontece? Você vai olhar, existem os nomes para você atribuir a cada parte aqui. Por exemplo, arestas do prisma. As arestas são essas retas, né, que ligam um ponto ao outro. Então, por exemplo, você tem a figura de cima. Essa figura de cima aqui, ela tem 6 lados. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma figura é um hexágono. Então, aqui você tem um ponto, você tem outro ponto, você tem outro ponto, outro ponto, outro ponto, outro ponto. Você ligou esses pontos. Todas essas retinhas que ligam um ponto a outro, todas elas são chamadas de arestas. Certo? São as arestas. A questão é que, às vezes, eles vão ter nomes específicos, como assim? Aresta da base. Você olha assim, nessa posição que ele está. Então, esses lados aqui são arestas da base. Por quê? São as arestas da figura que originou o prisma. Você construiu um prisma através de um hexágono. Então, esses lados aqui são as arestas da base, que é hexagonal, que vem do hexágono, do prisma hexagonal. Aí você também tem as arestas da lateral. Então, assim como tem da base, a aresta da lateral são esses lados que ligam um ponto a outro na lateral. Então, aqui são arestas laterais. Liga aqui, então você tem todos esses lados. A gente chama isso de arestas laterais. Aqui, 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 aqui. Essa parte que tá pintada de verde, ele não colocou aqui os nomes, mas são as faces. Ele colocou aqui do lado. Ó. Sendo que as da lateral, a gente chama de faces laterais. São as faces laterais. O de baixo, a gente chama de faces, pelo fato de que ele também são lados. Assim como um dado, né, um cubo, ele tem 6 faces, aí quando você for contar o prisma, ele também vai ter faces. Cada lado que você pegar é uma face. Só que no caso da base e do topo, eles são específicos porque são a figura geométrica que gerou o prisma. Esse prisma aí tem o nome de hexagonal. Ele não tem o nome hexagonal à toa. Ele tem o nome hexagonal porque ele vem de um hexágono. Ou seja, a figura que eu construí aí foi em cima de um hexágono. Certo? Então, vamos lá. Então, essa figura ela tem o quê? Ela tem duas bases congruentes. Ou seja, você tem o de baixo e o de cima, ou seja, esse topo aqui em cima e a base aqui embaixo. Então, elas duas são congruentes. A gente já viu lá em cima, que elas são seções transversais paralelas. Então, elas são congruentes. Tá? Ela tem N faces laterais. N faces laterais. O que é que esse N tem a ver aí? No nosso caso, hexagonal. Tá vendo o hexágono? O hexágono é essa figura daqui de cima, que a gente tem assim. Ó. O hexágono, ele tem 6 lados. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, hexagonal. Vem de hexa, 6 lados. Então, a gente vai ter 6 faces. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 faces. Tá? Só que laterais. Agora, você não pode lembrar
você tem que saber que, ao total, se você for contar todas as faces, você tem que contar com as duas de cima. Então, quantas faces no total vai ter esse prisma? Se você tem N nas laterais, você tem que colocar mais 2, que é a de cima e a de baixo. Por isso que no total ele tem N mais 2 faces. Ó, ele tem N faces laterais. Aí ele diz assim, ó, paralelogramos, que tem a ver com o paralelogramo que você fez. Então são N faces, no caso aqui são 6, então são hexágonos, certo? E no total ele tem N mais 2 faces, porque ele tem as duas de cima. Então tem que contar as laterais e as duas de cima. As arestas laterais são N também. Se você for contar, são N arestas laterais. Vamos olhar aqui nessa figura. Eu vou marcar aqui de amarelo. Ó, essa daqui é uma, essa é duas, essa é três, essa é quatro, essa é cinco e essa é seis. Então, são 6, que no caso, arestas laterais. A gente está falando aqui. Ó. As arestas laterais têm que ser de acordo com o seu polígono. O seu polígono tem 6 lados, hexágono tem 6 lados, então 6 arestas laterais. E quantas arestas no total ele tem? No total, é 3N. Então, é para ter 3 vezes 6, é para ter 18. Vamos contar? Bem, eu já contei essas 6 laterais. Vamos contar as da base? Da base tem mais 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E em cima também mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem 6 laterais, 6 em cima, 6 embaixo. 3 vezes 6, 18. Tá certo. E 3N diedros. Ele tem também 18 diedros. O que são diedros? São aquelas figuras obtidas por duas faces. Aí você vai pegar o conjunto de todas as duas faces que se interceptam. Aí, essa daqui já não é mais fácil a gente ver. Seria mais interessante se a gente tivesse um polígono que a gente pudesse decompor ele assim, no papelão, a gente visualizaria melhor. Mas só para ficar mais, pelo menos entendido um pouquinho, agora está faltando a cor para eu pintar. Pintar aqui de rosa, sei lá. Ó, pega esse lado aqui com esse. Forma um diedro. Agora, esse mesmo lado, ele forma também um diedro com o lado de lá. Ele vai formar um diedro com o de cima. Ele faz um diedro com o de baixo. Então, aí você já tem quantos diedros? 1, 2, 3, 4. Aí, essa face aqui vai fazer um diedro com esse lateral, com o de cima, com o de baixo. Aí você vai contar todos os diedros, ou seja, todas as combinações de 2 que você pode ter aí. Se você for olhar, no final vai dar 18. 3 vezes 6 também vai dar 18. Vértice, ele tem 2N vezes vértice. Os vértices são mais fáceis de contar, são só os pontos. Veja que eu tenho quantos pontos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6 embaixo. 2 vezes 6, 12. No nosso caso aqui, ó, 2 vezes 6, 12, que é exatamente o que a gente contou. E triedros também. 2 vezes 6 vai dar 3, 12 triedros. Os triedros, assim como os diedros, são as interseções de faces. Só que os diedros são interseções de 2. Os triedros são interseções com 3. É para procurar todas as combinações com 3 lados. Então já não fica tão visual você encontrar, né? Não fica tão fácil de você verificar. Aí o que é que acontece? Vão existir algumas fórmulas, né? Algumas fórmulas, algumas expressões que nos ajudam bastante a fazer essas contas, tá? Observar aqui também que no diedro, aliás, no prisma, também vale aquela relação que a gente falou na aula passada, que é chamada relação de Euler. Aqui a gente escreve Euler, mas se pronuncia Euler. A relação é essa daqui, ó. A gente viu isso na aula passada. Significa isso. Você pegar a quantidade de vértices menos a quantidade de arestas mais a quantidade de faces, tem que dar 2. Vamos fazer isso aqui na nossa figura. Na nossa figura aqui que a gente fez, nós contamos quantos vértices? Nós contamos... quantos vértices eram?
12, né? 12 vértices. Então, aqui o N, o V é 12. Menos. Quantas arestas a gente contou? As arestas, nós contamos aqui 3N, né? Então, são 18 arestas. 3 vezes 6, 18. Mais. E as faces? Quantas faces a gente tem? Quantas faces a gente tem? Bem, aqui é fácil. A gente conta as laterais, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais a de cima e a de baixo. São 8. Está aqui a fórmula, né? N mais 2. Se N é 6, 6 mais 2, 8. Vocês somam aqui, ó. Então, 12 menos 18 mais... Menos 18 mais 8 dá menos 10. 10 menos... 12 menos 10 dá 2. Então, realmente vale. Certo? A fórmula de Euler. Isso é importante, né? Uma relação importante nos triângulos. Nos poliedros. Bem, aí aqui são alguns exemplos de prismas, tá? O prisma ele pode ser reto, assim, no sentido de que você não tem uma figura, você fez a interseção vertical, né? Vamos imaginar, certo? Vamos imaginar que você pegou a sua base, no caso aqui é um pentágono, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, aí você subiu aqui, ó. Já fiz um pouquinho mal feito aqui. Aí você vai fazer a soma. Aí, o que acontece? Você pega... só repetir o desenho aqui, que ficou meio mal feito. Você vai fazer o seguinte. É só um minutinho aqui, viu? Tive que parar aqui um minutinho. Só voltando, tá? Deixa eu fazer essa figura melhor, porque eu fiz um pouco mal feito. Você faz mais ou menos assim. Você puxa aqui uma lateral, um ali, um aqui, um aqui e um aqui. Você vai subir, né? Você vai pegar isso aqui, vai subir aqui, vai subir essa daqui, aí liga lá em cima. Aí vamos ligar essa daqui, subir essa daqui, vamos parar aqui, vamos ligar. Ainda não tá legal, que ficou torto. Mas tudo bem. Aí vamos subir essa daqui e vamos ligar aqui. Aí vamos subir essa daqui. Eu vou subir pontilhado só para ficar mais organizado. Liga esse aqui, liga esse lá. Então, a base em cima tem que ser uma figura igual a de baixo. Tá? No caso aqui, é um prisma reto, no sentido que ele tem, nas suas linhas que eu subi, ele preserva um ângulo de 90 graus. Todos os cantos vai fazer 90 graus. É um prisma reto, vertical. E ele diz pentagonal. O que é que tem a ver esses nomes embaixo? É que tem a ver com o desenho da sua base. Veja que aqui eu fiz com 5 lados. É possível fazer com 6? Sim, posso fazer com 6. Fazer com 8. Depende de quantos lados eu quero meu polígono, certo? Ó, esse aqui é heptagonal. Esse daqui ele fez com 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E outra coisa, esse aqui é oblíquo. Quer dizer oblíquo? Ele tem um ângulo aqui, ó. Um ângulo que não é 90 graus, né? Ele tem uma inclinação aqui, ó. E os ângulos não são de 90 graus. É uma inclinação de um ângulo, nesse caso aí, menos que 90 graus. Aí ele fica torto, como você está visualizando aí. Ó. Esse outro prisma aqui também, ele é reto, no sentido que ele também preserva os ângulos retos. A única diferença desse para o de lá é a base. No caso, ele escolheu uma base hexagonal, ou seja, um polígono com 6 lados. Aí ele subiu aqui e fez a figura com 6 lados, mas é um prisma regular também. Então, todas as três figuras são prismas, né? Então, pode modificar a base, pode ser pentagonal, hexagonal,
pode ser reto, pode ser oblíquo, tá? É, detalhe também é porque esse daqui não tem um nome regular, e esse tem. O que significa isso? Quando ele põe o nome regular, você tem que se lembrar que as arestas da figura de cima são todas iguais. Então, aqui o desenho é para ter todas as arestas iguais. Esse aqui não necessariamente. Poderia fazer um polígono sem preservar os lados de mesmo tamanho. Então, o nome regular, vocês vão lembrar sempre que as arestas têm o mesmo tamanho. Aí vai ter uma sessão de exercícios, né? Para você praticar um pouquinho isso. Meu conselho para vocês é sempre fazer o básico. O que é o básico? Você pegar aqui, dar uma olhada no livro. A primeira questão sempre são as mais fáceis. Acha a natureza de um prisma sabendo que ele tem 7 faces, 8 faces, 15 faces. Você precisa dizer o que é que ele é, né? Como é que ele é. Aí ele põe uma questão que normalmente ele resolve. Põe uma questão aqui que geralmente ele resolve essa questão. Aí, após essa questão resolvida, ele coloca outras questões. A ideia é que essas questões que ele põe depois sejam similares à questão resolvida. São parecidas. Não significa dizer que vão ser iguais, mas significa dizer que muitas das ideias que você usou na questão resolvida, você pode aproveitar nas questões de baixo, certo? Você pode tentar aproveitar nas questões de baixo tudo que ele fez aí, certo? Tá tudo tranquilo até aí? Tá, né? Beleza, então vamos lá, vamos continuar. Eu vou talvez pular aqui alguma parte, né? Aqui tem uns casos muito peculiares, né? O cubo é o paralelepípedo retângulo, cujas arestas são congruentes. O cubo é simples. É essa figura aqui que eu mostrei hoje a vocês. Ou seja, você imagina um quadrado, a base é um quadrado, certo? Aí todos os lados são quadrados. E são quadrados com a mesma aresta, ou seja, com o mesmo tamanho. Então, ele é totalmente regular, então esse é um cubo. Tá? Aí tem alguns que talvez vocês não tenham escutado ainda falar o nome, então eu vou falar aqui apenas por curiosidade. Por exemplo, esse daqui, ó, um romboedro. O que é isso? É um paralelepípedo que possui as 12 arestas congruentes entre si. A superfície total de um romboedro é uma reunião de 6 losangos. Aí você fica imaginando, como diabo é essa figura? É isso aqui, ó. É uma figura mais ou menos assim, ó. Nada mais, nada menos do que você pegar esse losango, que é uma figura que você pode fazer como um paralelepípedo que ele tem uma inclinação aqui, ele não tem um ângulo reto, então ele não tem uma base que seja quadrada nem retangular, ele tem um ângulo, né? É como tem um ângulo, ele vai gerar uma figura assim torta. Lembra lá do prisma? Então é similar, tá? A questão aí é só você observar que os nomes têm a ver também com o fato de que ele tem igualdade, né? Ele tem igualdade entre os entre as arestas. Aí, por exemplo, esse romboedro retorretângulo ou cubo é a mesma coisa. Se você olhar para isso aqui,
nada mais é do que um cubo. É apenas um nome diferente, mas que acontece que não tem a necessidade de você usar esse nome, já que vocês têm no seu imaginário uma coisa mais fácil de lembrar, né? Tem esse aqui também, que eu tenho aqui. São poucos. Eu vou falar aqui de alguns elementos, porque mais para frente nós vamos trabalhar algumas fórmulas, certo? E essas fórmulas precisam que a gente tenha noção do que são esses elementos. Veja só. Pega a diagonal e a área de um paralelepípedo retângulo. Nós vamos fazer o seguinte. Antes, vamos imaginar o seguinte. Pega esse cubo, né? Você está olhando aí, é um cubo. Vou até aumentar a figura. Está mais visível agora, né? O que acontece? Se você olhar, você reconhece que aqui são as arestas, né? Ele colocou aqui até as letras, né? Eu vou destacar aqui. Ó, esse lado aqui, aresta tamanho A. Essa aresta aqui, como ele é um cubo, são iguais, então é A também. Aí, aquela aresta lá atrás, ó, essa lá atrás, também é A. Como ele é um cubo, não importa. Todas essas arestas, elas têm que ter a mesma medida, no cubo. Aí, isso daqui, ele ligou daqui de cima para cá. Isso aqui é uma diagonal, vamos dizer assim. Aqui também é outra diagonal. Só que essa diagonal está embaixo. Está na base, né? Uma base que também é um cubo. Aí você ligou a diagonal aqui, chamou de F. E esse D aqui, a diagonal que ligou lá de cima, está aqui embaixo. Então você obteve uma figura assim, ó. No final lá dentro, você tem uma figura desse jeito. Onde aqui é A, aqui é F, aqui é D, e aqui tem um ângulo reto. Vou diminuir um pouquinho aqui a figura, apenas para a gente ganhar espaço para eu escrever, tá? O desenho que eu fiz ali em cima é esse. Um triângulo, um D de diagonal, A desse lado e F desse lado. Tá? O que acontece? Para você determinar quem é D, você ainda não consegue encontrar o D se você não tiver nenhuma expressão para F. Você precisa ter uma expressão para F primeiro. Porque se você for resolver aqui, eu vou até começar. Ficaria D ao quadrado igual ao quadrado mais F ao quadrado. Eu quero uma expressão para diagonal que fique em função de A. Alguma fórmula desse lado que tenha só A. Porque o A é conhecido. Você dá a aresta do cubo, você precisa só do lado dele mesmo. Mas o F, eu ainda não sei. Mas dá para encontrar o F. Como é que nós encontramos o F? É só você olhar para a base. Vou aumentar de novo o desenho. Se você observar, aqui na base, eu vou fazer até com outra cor. Vou fazer aqui de uma cor bem diferente. Com esse azul aqui bem claro. Aqui na base, ó, nós temos um cubo também. Ó. Aí nesse cubo, o F também é aresta. Certo? O F também é aresta. Aliás, diagonal. Mas olhando para o cubo de baixo, se você olhar para o cubo de baixo, que foi isso que eu acabei de desenhar, você sabe que aqui é A, aqui é A, aqui é A e aqui é A, porque todos são arestas do cubo, tem o mesmo tamanho. E aqui é F. Então você pode olhar para esse triângulo aqui, ó, que eu acabei de desenhar. Você pode olhar para esse triângulo.
Então, o que é que acontece? Esse triângulo já nos permite fazer uma conta, tá? Porque esse triângulo, ele está em função de A. Ó, esse triângulo, eu tenho aqui o F como sendo a diagonal, tenho o A e a aqui. Então, eu aplico o teorema de Pitágoras. F ao quadrado é igual ao quadrado mais A ao quadrado. Então, F ao quadrado é igual a 1A ao quadrado com outro A ao quadrado dá 2A ao quadrado. F, então, eu posso tirar a raiz de 2A ao quadrado. Então, dá A raiz de 2. Ou seja, eu encontrei uma expressão para o F. Aí eu posso voltar nesse outro triângulo. Esse outro triângulo aqui que eu já tinha lá em cima. Alguém está falando, deixa eu só ver aqui. A aula vai até as 21. Não sei, eu vou ver aqui. Vai depender aqui até onde eu vou fazer essa parte de área. Vamos ver até onde vai. Vai depender aqui do andamento do conteúdo. Não completou nem uma hora ainda de aula. Demorou bastante, eu comecei já um pouco tarde. Falta 7 minutos ainda para completar uma hora, tá? Normalmente 1h30 por aí de aula, eu acho que já tá bom para não ficar muito enfadonho, né? Muito cansativo. Mas enfim, a gente também tem que avançar no conteúdo. A gente vê aqui até onde dá para ir, tá? Eu vou avançar um pouco mais. Deixa eu tentar. É porque eu também gosto de fazer a coisa devagar para poder ficar calmo. Ficar calmo não, ficar claro, né? Então vamos lá, voltando aqui ao vermelho, voltar aqui no pincel vermelho. Então vamos voltar para essa expressão. D ao quadrado é A ao quadrado mais. Então, com auxílio do triângulo de baixo, nós encontramos o F como sendo A raiz de 2. Então, você pode trocar nessa outra expressão o seu F por A raiz de 2, elevado ao quadrado. Então, fica D ao quadrado igual ao quadrado mais A elevado ao quadrado dá A ao quadrado, vezes raiz de 2 elevado ao quadrado, sobra só o 2. Então, D ao quadrado. Isso aqui é 2A ao quadrado. Então, fica A ao quadrado mais 2A ao quadrado. No caso, eu posso somar. Então, 2A ao quadrado mais A ao quadrado dá 3A ao quadrado. Então, eu posso tirar a raiz. Então, fica A raiz de 3. Então, D fica igual a raiz de 3. Pronto, tá aí. Essa conta que ele coloca aqui, ó. Fez aqui do lado. Então, a diagonal é o valor da aresta vezes a raiz de 3. É isso que você faz para calcular a diagonal desse cubo aí, tá? Vamos supor que eu queira calcular a área, né? A área total da superfície do cubo. Preste bem atenção. O que significa calcular a área? Vou voltar aqui para o meu cubo, novamente. Imagina o seguinte. Olhando para esse cubo, dá para você perceber que ele tem 6 lados, né? São todos lados iguais. Cada lado é um quadrado. Vou pegar até com uma régua. Minha régua não está aqui. Mas enfim, eu não estou com a régua aqui, mas eu posso deduzir que esse cubo tenha, por exemplo, 5 centímetros aqui de aresta. Tem 5 centímetros aqui, então como ele é um cubo, a base é quadrada, então todos os lados têm 5. Então, se cada aresta tem 5, essa base aqui teria quantos centímetros quadrados? A base vezes a altura, então 5 vezes 5, 25. Então, significa dizer que esse lado aqui tem quanto? Tem 25 centímetros quadrados. Como nesse cubo tem os 6 lados, então 6 vezes 25, aí daria a área total. Então, é fácil calcular a área de uma superfície regular dessa forma. Por exemplo, nesse caso aqui é simples. Ó. Você faz o que eu acabei de fazer. Você olha para o cubo,
Todos os lados são iguais. Então, como é que eu calculo a área de um quadrado? Um quadrado. Ou de um retângulo qualquer. Base vezes altura. Como a base e a altura são iguais, então a área dá A vezes A ao quadrado. Então, eu tenho A ao quadrado desse lado, tenho A ao quadrado desse, tenho A ao quadrado desse, A ao quadrado desse e A ao quadrado desse lá atrás. Então, no total, eu tenho 1, 2, 3, aí tem lá de baixo. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 vezes A ao quadrado. Então, a área da superfície é 6 vezes A ao quadrado. Então, se você já sabe quanto é seu lado, então multiplica por 6. Nesse exemplo do cubo que eu mostrei aqui, suponhamos que o A fosse de 5 centímetros. Então, a área desse meu cubo que eu tenho aqui, que eu mostrei a vocês, seria 5 vezes 5 ao quadrado. Então, seria 6 vezes 5 ao quadrado, 25. 6 vezes 25 daria 150, né? 150 o quê? Aí você usa a unidade aqui. Se você colocou centímetro, o final é centímetro quadrado. Aí você calculou a área de um cubo. Como é que você calcula a diagonal e a área de um paralelepípedo? No caso aqui, essa figura não é igual a essa daqui. Ó. Essa daqui é um cubo, porque todos os lados são iguais, as arestas são iguais, então ele é todos os lados com a mesma medida. Já um paralelepípedo, você vai imaginar uma figura mais ou menos. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Pode ser uma borracha como essa, né? Borracha aqui, porque aí já não tem igualdade. Ela é mais comprida do que larga. Então, já não tem essa propriedade das arestas ser todas iguais, certo? Nesse caso aí você vai ter o quê? Você vai ter sempre um lado maior que o outro, né? Mas a área da base, você usa semelhante ao que semelhante não, você usa o que você já sabe, que como a figura é um retângulo, a base a área é base vezes altura, né? Então, esse exemplo aqui eu nem vou fazer, eu vou deixar para vocês olharem como um exercício. Então, dá um entendido nesse exemplo. Ele é igualzinho, né? Ele é igualzinho, muito similar, muito parecido com o que eu fiz aqui em cima, com esse que eu fiz aqui da diagonal do cubo. A diferença desse para o de baixo é que esse aqui, todos os lados têm a mesma medida. Né? Aí no paralelepípedo não, ele não tem todos os lados a mesma medida. Por isso que aqui ele usa um A, ó, um A na lateral e um B na outra lateral. Então, se você olhar para essa figura aqui, ó, a base aqui é A e aqui é B. Exemplo, esse F1 aqui, se você tiver que calcular, você usa o teorema de Pitágoras, F1 ao quadrado é A ao quadrado, que é esse lado aqui, mais B ao quadrado. Certo? Aí dê uma olhadinha nesse exemplo. É muito parecido com o outro, então eu não vou fazer. Não, vocês vão usar como analogia, tá? Como exemplo. Aí tem exemplos aqui, né? Quando eu for fazer a próxima atividade, eu já vou fazer alguns exercícios tirados dessas sessões aqui, tá? Então, vocês vão se inspirar na aula de hoje e em alguns exemplos de exercícios feitos nessas sessões aqui, certo? Vamos pular aqui algumas coisas, como eu falei, eu tenho alguns conteúdos que eu vou saltar, porque a gente não vai ver tudo. Deixa eu ver se dá tempo de falar pelo menos de sólidos dos paralelepípedos um pouquinho. Aliás, volume dos paralelepípedos. Sólidos. Volume de alguns sólidos. Um pouquinho de algumas coisas relacionadas à área. O princípio de Cavalieri, que é uma coisa bastante conhecida também. Área e volume do prisma. Vou só colocar aqui a computador na tomada.
Dá para ver mais algumas coisinhas aqui. Vamos adiantar aqui para ver mais algumas coisas hoje. Para não ficar tanto conteúdo para amanhã, né? Senão é coisa demais para amanhã. Deixa eu falar aqui de algumas coisinhas a mais. Vamos falar um pouquinho do volume, né? O volume. Vou falar um pouquinho de volume, que é o seguinte: o volume vocês já devem ter vocês têm uma noção do que seja volume, né? Quando você vai calcular o volume, ele é o volume de um sólido, ou medida do sólido, ele é um número real positivo associado ao sólido, satisfazendo isso aqui. Sólidos congruentes têm os volumes iguais. Se um sólido S é reunião de dois sólidos que não têm pontos interiores comuns, então o volume de S é a soma dos dois volumes de S1 e S2. O volume tem que ser positivo, né? Então, no geral, o que é que acontece? Quando você tem uma figura plana, nem um retângulo, que tem base e altura, você só pode calcular a área aqui. Você vai calcular a área porque ele não tem outra dimensão. Você vai calcular a área que esse objeto ocupa. Então, a área é a base A vezes a altura, que é B. Então, você tem A vezes B, então é a área dessa figura. A partir do momento que a figura é tridimensional, ou seja, ela tem uma coisa assim, ela já tem ela já tem largura, ela tem profundidade e ela tem altura. Aí é possível se calcular o volume, ou seja, é o quanto de espaço ela ocupa aqui no espaço tridimensional, certo? No geral, o que você precisa fazer? Normalmente o volume você olha para a figura da base, calcula a área da base e multiplica pela altura, certo? Aí você tem todo o espaço ocupado. Exemplo, se você pegar a sala na sua casa, você olha quantos metros quadrados ela tem embaixo. Eu tenho uma sala que é 3 por 2, por exemplo, 3 metros por 2. Então, 3 vezes 2, 6. Então, ela tem 6 metros quadrados. Aí você olha a altura da sua casa. Suponhamos que ela tenha 2 metros de altura. Como sua área embaixo é 12, né? Aliás, 6, 3 vezes 2, 6 metros quadrados, e a altura é 2, então você vai multiplicar 2 vezes 6. Então, você tem 6 metros quadrados de base, e a área da sala, vezes a altura da sala, que seriam 2 metros. Então, 2 metros vezes os 6 daria 12. Então, tem 12 metros cúbicos. Agora não é mais quadrado, é cúbico porque você usou a unidade de metro quadrado da área de baixo com a unidade de metro de altura. Metro ao quadrado vezes metro, então fica m ao cubo. Você tem metros cúbicos. Aí, nesse caso aí, faz sentido você falar agora, né, o volume em metros cúbicos. Existe uma parte da matemática que você faz aquela questão do estudo das medidas, né? Onde você faz transformações. Você pode, por exemplo, transformar os metros cúbicos em litros. Exemplo, você vai contar a caixa d'água, você vai na sua casa e vai olhar lá quantos metros cúbicos a sua caixa d'água tem. A minha caixa, você olha a caixa d'água da sua casa, ela tem um formato onde a base dela é retangular, suponhamos. Vou colocar aqui. Eu vou colocar as mesmas medidas da sua sala, só por curiosidade aqui, 2 por 3.
Essa caixa d'água é bem grande. 2 metros por 3. Ou uma piscina, ou um tanque, sei lá. Tanto faz. Um volume que comporta, um objeto que comporte água. Aí você tem aqui a altura. Aí você vai fazer o que eu acabei de falar agora há pouco, né? Então, a base é 2 vezes 3. A área da base aí é 2 vezes 3. É só observar aqui por que fica quadrado, né? Porque você tem 2 metros vezes 3 metros. 2, 6. 1 metro vezes outro metro. 1 metro quadrado. Quando você coloca o volume, então você pega a área da base vezes a altura. Tem 6 metros quadrados. Aí você vai olhar agora essa altura aqui, H. Suponhamos que essa altura aqui seja de 2 metros. Você vai multiplicar por 2 metros. Então, 6 vezes 2, 12. Aí, metro quadrado vezes metro. Metro ao cubo. 2 metros ao cubo, metros cúbicos. Aí você vai, por exemplo, já é outro assunto, não tem nada a ver com a gente aqui. As transformações de unidades, você pode transformar os metros cúbicos em litros, você pode transformar em decilitros, né, em milímetros, mililitros, certo? E assim vai. Então, assim, ó, quando a figura tiver base retangular, nesses desenhos aqui, a base, todas são retangulares, porque aqui é um retângulo. A por B. A por B. Tá? Se a base for retangular, é fácil. O volume é sempre a área da base vezes a altura. No caso aqui, suponhamos uma figura que você tenha assim. Que é A, aqui é B. Essa figura tem uma altura C. A altura é C. Então, o volume é sempre o produto da lateral, da profundidade e da altura. Então, A vezes B vezes C. Tá bem simples. Então, uma figura desse tipo aí é fácil você fazer o cálculo. O volume de uma forma muito fácil. Aí aqui ele dá um exemplo do cubo, né? Isso aqui é base vezes altura, tá? Base vezes altura. O volume é sempre isso. Ele deu o exemplo do cubo, aquela figura lá que a gente já sabia, né? Aquela figura lá que todos são iguais. Então, se aqui a altura é a largura é A e a profundidade é A, tudo é A, então o volume é A vezes A vezes A. Dá o cubo. O volume do cubo é muito simples. Deixa eu ver aqui se tem. Não, tem mais coisa, tem. Deixa eu ver se o que é que vale a pena eu falar agora. Claro, só uma observação. Eu fiz um exemplo hoje desse que calculava a diagonal. Esse exemplo que está aqui resolvido na página, que é a página 164, ele tem, questão 287, ele tem como calcular o D aqui, só que a figura aqui, o ângulo que ele dá aqui é um ângulo de 60 graus. Aí ele faz uma conta aqui usando seno. É simples, porque quando você tem elementos da trigonometria, como um triângulo que você pode utilizar as noções de seno e cosseno, aí você quer determinar essa altura aqui, certo? Aí você tem as medidas aqui, você quer determinar a altura, aí você tem um ângulo.
você pode usar justamente as noções de seno e cosseno, porque o seno de um ângulo é cateto oposto sobre hipotenusa, certo? Então, se tivesse nesse exemplo aqui, o seno do ângulo seria o H sobre o D, então é natural que as funções seno e cosseno elas apareçam aqui em alguns exemplos, principalmente quando os ângulos são ângulos notáveis, que você vai precisar utilizar seno e cosseno, que vocês já sabem os valores deles, seno de 30, seno de 60, cosseno de 30, cosseno de 60, 90, então 45, então são conhecimentos que vocês vão, por exemplo, podem cair em questões onde vocês vão usar isso aí, tá? Senos e cossenos. Tem a seção aqui da área lateral do prisma, certo? A área lateral do prisma, ela é bem parecida com a área dos outros polígonos, não tem nada de especial. Você vai calcular a área de cada face, né? Cada face dessa daqui, você vai calcular a área e vai contar quantas vezes ele tem. Aí você tem que lembrar que tem as faces de cima, né, para somar. Então, assim, se vale a pena falar dessa área do prisma, não. Talvez dê para vocês mesmos fazer isso como um exercício, dando uma olhada, né? Ou deixa eu ver se eu faço para deixar o princípio de Cavalieri. Deixa eu só ver aqui o que é melhor fazer, tá? O volume do prisma. Aí, talvez terminando no prisma, né? Eu acho que seria mais interessante, né? Aí, terminando no prisma, deixa eu ver se aí ele começaria aqui, seções planas do cubo. Aí, talvez essa parte eu pule. Seções planas do cubo. Aí depois ele vai entrar. Aí vai entrar no capítulo da pirâmide e depois eu acho que tem o cilindro. Então deixa eu falar mais um pouquinho falar mais um pouquinho aqui da parte de volume, discutir um pouquinho o volume do prisma e o princípio de Cavalieri, aí a gente termina, tá? Vamos falar disso aqui, vou falar do princípio. Falar aqui da área lateral, vamos calcular a área do total do prisma, aí eu falo por cima que é o princípio de Cavalieri e a gente termina a aula hoje, tá? Só mais uns minutinhos. Veja só. Vou até apagar isso que eu rabisquei. Vamos lá. A área lateral de um prisma é a soma das áreas das faces laterais. Então, o nome é bem sugestivo. A área lateral é porque ele vai somar só as áreas das figuras da lateral, tá? Aí não é difícil você imaginar isso. Ora, eu quero a área só da lateral. Então, o que você faz? Você calcula a área de uma figura dessas do lado, né? Se ele for regular, né? Se ele é regular, se todos os lados são iguais, você multiplica pela quantidade. Suponhamos que seja um prisma que não seja regular. Aí você precisa calcular a área de cada um deles e somar. Mas ela é a soma das áreas das faces laterais. Você calcular a área das faces laterais. Aí ele diz assim, ó, suponha um exemplo de um prisma de aresta lateral medindo A. Lembra que as arestas aqui são os pontos que ligam os pontos de cima com os de baixo, as arestas laterais. Como elas são paralelas, então elas são iguais. Então, A é a aresta, que é esse ponto aqui que liga um ao outro. L1, L2, Ln são as medidas dos lados de uma seção reta. Você passa uma seção reta e corta, aí você vai ver que você vai formar um polígono aqui do lado. Esse polígono ele pode ter 5 lados, 4, 5, 6 lados, 7, 8, depende. Aí suponhamos que ele tenha N, ele não sabe exatamente. N é um número qualquer, só para dizer que ele poderia ter N igual a 4, N igual a 5, 6, ou seja, são esses pedaços do polígono que ele obtém aqui. Aí como é que você obtém a área dessas figuras geométricas? Você vai pensar o seguinte,
Se a figura geométrica interceptou, vamos pegar só um pedaço, eu vou fazer só uma das arestas. Se minha figura geométrica interceptou bem aqui, ó, e esse é um dos lados, é um dos lados do meu polígono, vou chamar esse lado aqui de L, ou L1, que é o primeiro lado. Então, esse pedaço aqui não é paralelo a esse, então também tem L1 e esse também. Então, ou seja, essa figura aqui é um retângulo, onde ele tem base L1 e a altura é o tamanho da aresta. Pronto. Então, quem é a área dessa figura aqui? Fácil. É A, que é a altura, vezes o L1, que é a base. Então, você calculou uma aresta. Quantas arestas vai ter? Aí você vai contar quantas arestas tem. Aí você vai pegar, vai fazer quantas tiver. Tá? Ele pega L1, L2. E como tem A em todas as parcelas, ele pôs o A em evidência. E somou todos os lados. Só que a soma dos lados dá 2 vezes P. Tá? Mas quem é P? É a medida do perímetro da seção reta. Como assim a medida do perímetro da seção reta? Você vai olhar essa figura que você encontrou aqui no meio. Ela não é no caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é um hexágono nesse exemplo. O perímetro é a soma de todos os lados. Está aqui, ó, L1, L2 até Ln. Você somou. Então, é 2 vezes o perímetro. Aí você encontra uma fórmula. Ou seja, então a área lateral do prisma é 2 vezes o perímetro dessa seção reta vezes A. Por que a fórmula fica assim? É uma seção reta. Porque é aquilo que eu falei lá no começo. O prisma que você vai desenhar, ele pode ter uma base retangular, uma base que seja que o polígono seja de 5 lados, um hexágono, ou de 6 lados, um hexágono, ou de 5 lados, um pentágono. Então vai depender da figura que você construiu. E a área total? Bem, a área total, você precisa pegar a área lateral, que você acabou de calcular, você precisa somar com a área de cima, que é a tampa aqui, e a área de baixo. Você precisa somar as áreas do lado com a área de cima e com a área de baixo. Aí a área de cima e a área de baixo depende da sua figura, já que é a base. Então, ele coloca 2 vezes B, que é a base. O que seria esse B aqui? B é a área de sua base. Se sua base for um pentágono, você calcula a área desse pentágono. Então, fica 2 vezes a área de B. Você calculou 2 vezes por quê? Tá claro, né? Porque você tem a mesma figura, tanto em cima quanto embaixo. Então, você calculou a área aqui em cima, você precisa calcular 2 vezes. Só basta multiplicar por 2, porque a figura com seções transversais paralelas, elas são similares. Então, a fórmula fica assim. A área lateral é 2 vezes o perímetro vezes a altura. E a área total, você pega essa mesma fórmula, só soma 2 vezes a área da base. Tá? Aí aqui ele faz mais umas continhas assim. E se minha base eu não souber calcular assim de cara? Aí você vai pegar a sua figura conhecida e vai trabalhar um pouquinho as fórmulas em cima dela para descobrir como é que você encontra a área da base. Por exemplo, nesse exemplo aqui, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Aqui é um hexágono regular. Aí, o que é que acontece? Nesse hexágono, ele quer calcular a área da base. Então, o que foi que ele fez? Ele sabe do lado aqui é L e um L. Então, tá aqui. Essa base aqui é L. Ele sabe que isso daqui chamou de M, né? Que é a altura. Aí esse aqui forma um triângulo. Essa figura ela não é regular, né? Então significa dizer o seguinte: se você calcular a área de um triângulo desses, você vai contar quantos tem. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. Basta calcular a área de um e multiplicar por 6.
A área do triângulo, certo? A área do triângulo, espero que todo mundo saiba, é a base, no caso aqui é L, vezes a altura que ele chamou de M, dividido por 2. Tá? A área do triângulo é isso. Aí ele vai pegar esse valor, que é de um triângulo, aí ele multiplica por quantos tiver dentro da figura. No caso nosso é um hexágono, são 6 figuras. Então, N aqui, no nosso exemplo, seria 6. Né? Mas, como o exemplo é geral, você põe um N assim. Tá? Então, essa fórmula adquire essa expressão aqui. Tá? Um N vezes L sobre M sobre 2. Tá? Aí ele faz uma observação que N vezes o lado, N vezes o L, você multiplicar N vezes o valor de L, dá 2 vezes o P, que é a medida do perímetro. 2P, que é o perímetro. Então, se você substituir o NL por 2P, esse 2 cancela 2 e fica P vezes M. É só para simplificar a fórmula. Tá? Você pode simplificar aí e escrever ela mais enxuta. Então, a área total seria a área lateral, que a gente já sabe que é 2P vezes H, mais a área da base. A lateral é essa, 2P vezes H. E a área total é a área lateral, que é 2PH, mais a área da figura de cima. Então, você já sabe agora que a área é 2P vezes M. Você põe aqui, por exemplo, 2P em evidência, fica H mais M. Então, isso aqui seria uma fórmula da área total do prisma. Tá? Bem, só para falar rapidamente, e vou encerrar, que seria o princípio de Cavalieri. Eu vou falar só porque é uma coisa bastante conhecida da geometria espacial e seria interessante que a gente falasse. Não passar pela disciplina sem você, pelo menos, não ter ouvido falar. Então, vamos só imaginar, né? Só discutir um pouquinho. Vamos imaginar essa figura aqui. Ó. Suponha a existência de uma coleção finita de chapas retangulares. Imagina aí, né? Por exemplo, aquelas madeiras, né? Aquelas que você empilha várias portas, vamos dizer assim, ou chapas de madeira, aí você coloca várias. Então, aqui, ó. Imaginemos ainda a formação de 2 sólidos com essas chapas. Então, suponhamos que você pegou esse sólido aqui, você montou eles todos certinho assim, ó, bem empilhadinho, e formou essa figura. Aí, suponhamos que outra pessoa pegou essas mesmas pilhas e colocou elas sem alinhar. Aí formou essa figura diferente. Então, são pilhas, mas elas não estão organizadas da mesma forma. Tá? Aí a questão é, tanto no caso A como B, a parte de espaço ocupado, o volume ocupado pela chapa é o mesmo. Né? Isto é, os sólidos A e B têm o mesmo volume. Tá? No seguinte sentido, se você fosse pegar e olhar o espaço que eles ocupam aqui, você calcularia o volume. Então, pegaria a base aqui, né? A altura, a lateral aqui, área, base, profundidade aqui, altura. Você teria o volume desse sólido aqui como sendo A vezes B vezes H. Aqui você faria a mesma coisa e você ia concluir que eles ocupam o mesmo espaço, então eles teriam o mesmo volume. Tá? Agora vamos imaginar esses sólidos com base no mesmo plano, certo? Alfa, e situados no mesmo semi-espaço dos determinados por alfa. Então, vamos imaginar aqui essa figura, né? Aí vamos pegar um outro plano beta e vamos fazer um corte. É como se nós tivéssemos botado a chapa em cima de uma mesa, aí pegou uma tampa de outra mesa e cortou, botou bem aqui no meio para empilhar o resto. Ficou uma parte entre a chapa de baixo e a de cima, e um pouquinho lá de cima e um pouquinho aqui, certo? Que é um plano secante. Então, suponhamos que você faça essa ideia, né? Qualquer plano B secante para... a mesma ideia pode ser estendida para 2 pilhas com o mesmo número de moedas congruentes, certo? Então, você colocou aqui uma chapa e dividiu essas coisas com volumes congruentes. O que se chama de princípio do Cavalieri é o seguinte, que 2 sólidos,
dois sólidos nos quais todo plano secante paralelo a um dado plano determina superfície de áreas iguais, são sólidos de volumes iguais. O que ele quer dizer com isso? Assim, o princípio de Cavalieri vai dizer isso. Você tinha aqui uma figura geométrica, imagina essa figura todinha aqui. Imagina essa outra aqui. E imagina que essas figuras têm volumes iguais. Aí ele interceptou as duas figuras com dois planos, alfa e beta. Certo? Quando ele interceptou as duas, a figura de cima e as duas figuras laterais com os dois planos, ele percebeu que a interseção de um com a do outro, as interseções, que são isso que eu estou circulando, são figuras que têm a mesma área. Então, ele está dizendo que a área de 1 é a área de A2. Se as áreas de A1 e A2 são iguais, aí ele conclui, então esse é o princípio, né? Ele conclui que os volumes, ou seja, o volume da figura 1 e o volume da figura 2 também são iguais. Ou seja, a partir da interseção que ele fez da figura geométrica com o plano, ele determinou o volume, ele caracterizou que se as figuras são iguais, os volumes ocupados são os mesmos. Certo? Então, isso aí é o princípio de Cavalieri. Aqui ele fez o desenho, colocando assim, interceptou a chapa, percebeu que a figura que dá aqui embaixo é um retângulo, e a de lá também é um retângulo. E esses retângulos têm a mesma área. Então ele concluiu que as duas pilhas dos dois lados têm o mesmo volume. Né? Mesma coisa ele fez com a pilha de moedas. Então, o volume, se a gente fosse utilizar esse princípio no prisma, seria isso aqui, ó. Você cortou em cima e embaixo, né, esses dois prismas, e observou que você encontrou figuras com a mesma área. Né? Você pode usar o princípio e determinar aí expressões através do volume, certo? Enfim, aí são considerações a respeito de área e volume de prisma. Tem uns exemplos resolvidos, eu sugiro vocês darem uma olhada nesses exemplos resolvidos. Tá? E essa parte aqui eu acho que eu vou pular, que tem seções planas do cubo. Tem alguma coisa ou outra interessante, mas a gente pode pular. E amanhã eu vou falar das outras figuras, né? Eu achava que ia dar tempo de falar da pirâmide hoje, mas amanhã eu vou falar brevemente da pirâmide. Assim, não vou me demorar muito na pirâmide. Vou falar rapidinho, tá? Através de alguns exemplos, de algumas observações, para a gente passar por cilindro. Tá? Então, vou deixar até no jeito aqui. Tá? Amanhã, quando a gente começar, a gente falar aqui de pirâmide. Certo? Lembrando que o caso mais básico da pirâmide é no tetraedro. O caso mais básico da pirâmide são os tetraedros, né? E o tetraedro, no caso, é uma figura como essa, que eu já mostrei no começo da aula. Isso aqui seria uma pirâmide. Então, vamos fazer algumas considerações sobre interseção com planos, cálculo do volume, a mesma coisa que a gente fez com o prisma. Tá? Aí, com essas noções de prisma e pirâmide, a gente também vai ver o cilindro. Tá? E as outras figuras geométricas, como a esfera. A esfera também tem coisas importantes. Então, amanhã a gente fala um pouquinho dessas três figuras. Tá bom? Aí, o que faltar, a gente deixa para complementar no último encontro, tá? E faz uma revisãozinha geral e se prepara para uma outra atividade. Mas, por enquanto, foquem em assistir essa aula e aprender esse conteúdo, fazer a atividade que está lá no Google Classroom, entregar dentro do prazo, né, no dia 24. E é isso. Aí eu vou tentar recuperar o arquivo da última aula gravada e vou gravar e salvar dessa aula de hoje e atualizo vocês no grupo. Certamente eu vou precisar trocar a internet, como eu falei, né? Depois que eu trocar, eu acho que talvez eu resolva esse problema de conseguir baixar o arquivo que
que eu não consegui baixar. Ele está aqui no Google Drive, mas não sei qual é o problema. Quando eu vou baixar, ele só baixa alguns minutos e para. Então, por hoje é só. Amanhã a gente começa entre 8h30 e 9, talvez 8h30. Vou tentar começar 8h30. Aí eu aviso vocês no grupo, certo? Pergunta? Não, né?